Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Graça e paz, crianças, professoras, pais, responsáveis. Que a casa de cada um de vocês esteja abençoada por Deus. Eu estou aqui, a Cida, para quem ainda não conhece. Agatha, graça e paz. Lucas, graça e paz. E hoje nós vamos dar continuidade a essas aulas maravilhosas que estão acontecendo, né, falando sobre o amor de Jesus na nossa vida. Nós vamos começar com uma oração. E hoje nós vamos falar sobre a obediência e a desobediência, né? E isso é muito importante, nós sermos obedientes a Deus. Você é obediente a Deus? Por um acaso, você já prometeu alguma coisa para os papai, para a mamãe, para alguém da sua família, ou para um amigo e não cumpriu? Essa aula vai falar muito com você. Mas primeiro nós vamos orar e nessa oração aproveite para pedir perdão pela desobediência, tá bom? Então vamos fechar nossos olhos e falar com Deus. Vamos fechar os olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais um dia, por nossa vida, por nosso alimento, por nossa família. Te agradecemos por nossa aula, que vai ser uma bênção em nome de Jesus, que possamos guardar no coração e que mais para frente, Senhor, possamos falar dessa aula, desse texto, Senhor, para muitas outras pessoas. Em nome de Jesus, Pai, nos perdoe pelas desobediências e nos ajude a sermos pessoas obedientes e fiéis a Ti. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar a nossa aula? Então, crianças, hoje nós vamos aprender sobre o obedecer ou desobedecer. Olha só. Você sabia que você tem opção? Sim, você pode obedecer ou desobedecer. Mas nesse caso aqui, ó, você pode ter um castigo, né? O papai e a mamãe, quando você desobedece, não te dão um castigo. Ou você fica sem sua televisão, ou fica sem um brinquedo, não é verdade? Então nós temos que escolher sempre obedecer. E vou contar para vocês sobre uma passagem da Bíblia muito interessante. Há mas muitos anos atrás, havia um homem chamado Josué. Josué era um líder israelita. Josué era muito sábio, mas também era um homem muito guerreiro. Ele foi escolhido por Deus para ficar no lugar de Moisés. Lembra o Moisés que abriu o Mar Vermelho com o cajado? Então, quando Moisés morreu, ele ficou no lugar de Moisés. Então, o nome é Josué. Opa, peraí, tá caindo. Josué. Josué, um dia, sabendo já que estava perto da sua morte, convocou o povo israelita para uma grande reunião. Então, mais que depressa, porque todas as pessoas daquele lugar amavam a Josué. E aí, ó, todo o povo se reuniu e foi rapidinho ouvir o que Josué tinha a dizer. E aí, todos estavam preocupados e ansiosos por saber o que Josué queria falar com eles. Porque Josué só reunia o povo quando realmente precisava falar de algo muito importante. E sempre envolvia Deus. E aqui, ó, nessa imagem, vocês podem ver que tem duas crianças. Tá vendo? E aqui, olha o olhar desse daqui para elas, ó. Porque eu acho que ele estava pensando assim, ó. Ai, ai, crianças, nada de falar muito alto na reunião, né? Como na igreja, quando tem o culto. As crianças não podem correr e falar alto, né? Mas vamos voltar aqui. E aí, Josué
começou a contar para o povo que teve um tempo em que os israelitas foram mandados por Deus, porque os israelitas eles tinham vários vizinhos, eles tinham amorreus, eles tinham os ferezeus, e esses vizinhos eram idólatras. O que são idólatras? Idólatras são aquelas pessoas que adoram imagens, esculturas. Mas olha só o que a Bíblia fala sobre isso em Êxodo 20, do 3 ao 5. Não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura, e não as adorarás. Então, Deus condena você adorar imagens e esculturas, né? Então, aí Deus mandou que o povo israelita, que era o povo de Deus, destruíssem todos os ídolos, né, dessas pessoas idólatras que eram próximas ao povo de Israel, que é o povo de Deus. E aí eles desobedeceram, eles não fizeram isso. E o pior, eles começaram a se casar com pessoas idólatras. E isso deixou Deus muito triste. Deus ficou tão triste que deixou o povo dele ser castigado. Como? Deus permitiu que o rei da Mesopotâmia mandasse que prendessem os fariseus, os israelitas, né? E fizessem eles escravos por 8 anos. Já pensou 8 anos escravos? Mas por quê? Porque esse povo aqui que vocês estão vendo, né? Lógico que é só uma foto, uma imagem, uma gravura, mas o povo de Deus desobedeceu às ordens de Deus e o pior, começaram até a se casar com essas pessoas. Então Deus permitiu que o rei da Mesopotâmia tomasse todo Israel e prendesse eles, levassem por 8 anos preso. Mas aí, depois de um tempo, o povo começou a perceber que eles estavam errados, que eles tinham cometido algo errado, muito grave contra Deus. E aí, eles começaram a clamar que o povo de Deus era assim. Eles erravam, pediam perdão, como às vezes nós fazemos, né? Nós erramos, nos ajoelhamos pedindo perdão, e aí começamos de novo e erramos de novo. E é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos achar que o erro é normal. Nós temos que achar que nós temos que melhorar cada vez mais. Né? Nós temos que achar, não, nós temos que procurar melhorar cada vez mais. E aí, o povo de Deus começou a clamar, né? Lá onde eles estavam escravos, eles começaram a clamar por alguma coisa que Deus mandasse um livramento para eles dessa escravidão. E aí, mesmo eles não merecendo, Deus mandou um homem chamado Otiniel. Ah, e eu esqueci de dizer para vocês que o Otiniel só veio quando Josué já havia morrido. Quando Josué morreu, o povo achou que não tinha mais ninguém por eles. Mas, na verdade, eles só ficaram sem líder. Eles não ficaram sem Deus. Mas eles ficaram tão desorientados que começaram a fazer toda essa bagunça. E aí, Otiniel, que foi um homem escolhido também por Deus, foi lá e libertou. Otiniel era juiz. O que era um juiz naquela época? Era aquela pessoa que quem roubasse, quem fizesse qualquer coisa contra as pessoas do lugar, ele era apto ou ele era capaz de dizer o que era para acontecer com aquela pessoa. E Otiniel foi e libertou todo o povo de Deus que estava preso, os israelitas, né? Libertou eles das garras do rei da Mesopotâmia. Tá? E aí o povo foi liberto. Só que o que aconteceu? Não demorou muito, o povo de Deus cometeu novamente o pecado da idolatria, quando Otiniel também morreu. Olha como o povo é ingrato, né? Não é só o povo daquela época, nós também somos. Quando Otiniel morreu, o povo pensou que estavam sozinhos novamente. E aí começaram novamente a desobedecer e a cair na idolatria. E dessa vez
foi ainda pior. Eles começaram a adorar um deus falso dos cananeus chamado Baal. Era uma coisa muito feia. Eles faziam sacrifícios de crianças para o deus Baal deles. E aí muitos dos israelitas passaram a adorar esse deus. E aí Deus ficou muito mais triste, muito mais aborrecido. E aí, mandou esse povo que é aqui, livre, aqui em cima, que já tinha sido liberto por Otiniel, ele permitiu que o grande exército do rei Eglon atacasse Israel e levasse o povo e os mantivesse presos por 18 anos. Já pensou? Foi pior do que o primeiro foi 8. E agora seriam 18 anos presos. Então, os israelitas, eles, como eu disse, eles se arrependiam e voltavam a cometer o pecado. E aí, o que ele disse? Josué falava sempre, no livro de Josué 24:15, está escrito assim, quanto a mim, escutem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Era isso que todos eles haviam prometido. Então, o povo sempre fazia o errado e depois se arrependia. Depois que Otiniel, Josué falava, quanto a mim, escutem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E todos eles também falavam a mesma coisa aqui. Eles serviriam a Deus. Só que quando Josué morreu, eles ficaram perdidos, achando que não tinha ninguém para orientar eles, fizeram o pecado da idolatria. Aí Deus levantou Otiniel para poder libertar o povo que estava escravo, né? E aí eles cometeram o pecado de novo da idolatria, foram castigados e aí começaram a se arrepender novamente. E aí eles começaram a achar que tudo estava perdido. Tudo estava perdido. E aí eles perceberam que eles teriam que clamar a Deus o arrependimento. Eles teriam que se arrepender do que eles tinham cometido, de até adorar o deus Baal, o deus falso dos cananeus, né? E então, eles pediram a Deus que libertassem eles daquela escravidão. E Deus, mesmo sem eles merecerem por tantas coisas que eles fizeram, Deus, levantou mais uma pessoa, que foi, Eude, Olha só, Eude foi mandado lá para o lugar que eles estavam, tocou a trombeta, tá vendo aqui, e convocou todo o povo que estava escravo para montar um exército. Eles montaram um exército porque eles ouviram que Eude estava chamando. E aí, eles formaram esse exército e eles tiveram uma grande vitória. E aí, todo o povo foi liberto dessa escravidão. E o que foi melhor do que ficar livre? Eles voltaram a amar a Deus e a obedecer. Hoje, nós aprendemos um pouco sobre a obediência e a desobediência. Mas olha só, lá em Josué 24:24, está escrito, e disse o povo a Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Esse daqui é o nosso texto de hoje, que é o texto principal. Então, guarde ele na mente e no coração, decore ele. Mande um vídeo seu falando sobre esse texto bíblico, né? Josué 24:24. Decore ele e mande pra gente. Nós vamos ficar muito felizes em saber que você gostou da aula e que você decorou o texto. E mais ainda, guardar no coração, a obediência. Tá bom? Fiquem na paz, crianças. Beijos da tia Cida, da Ágata e do Lucas. E tchau!